Olá! O projeto Vizinhança Solidária foi implantado pela Polícia Militar em 2012 em Campinas, no bairro Taquaral, em uma parceria com o CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança. Agora, mais 4 bairros aderiram à proposta de difundir o conceito de polícia comunitária na cidade. A questão de ordem de hoje fala sobre o funcionamento, a adesão dos moradores e o envolvimento da sociedade civil no combate à criminalidade, com o vereador Tico Costa, do Solidariedade, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Campinas, com o vice-presidente do CONSEG do Taquaral, Marcos Alves Ferreira, e com o tenente André Luiz de Oliveira, da 2ª Companhia do 35º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar com o Marcos, que vai contar pra gente a experiência do CONSEG do Taquaral, que em 2012 implantou o programa Vizinhança Solidária. Como foi essa experiência? Quais as dificuldades do começo e o que vocês têm para apresentar hoje, Marcos? Seja bem-vindo. Nós do CONSEG Taquaral, nós queremos agradecer o convite para falar de um tema tão importante, até porque nós temos já há algum tempo colocado que não é mais possível fazer segurança pública somente com as forças policiais. Daí a importância do envolvimento da sociedade. O programa Vizinhança Solidária, ele é uma ferramenta facilitadora da filosofia do policiamento comunitário. E como é uma ação preventiva, ação de prevenção primária, trabalha com um binômio sensação de segurança e redução dos índices de criminalidade. E justamente trabalhando esse binômio, nós escolhemos os resultados porque a população hoje carente de uma resposta mais efetiva para que ela tenha realmente esta sensação de segurança, ela tem que se organizar. E esse programa, ele traz justamente esta possibilidade. A experiência que nós vivemos lá no Taquaral, implantamos esse programa há 1 ano e meio atrás, aonde começamos num determinado ponto do Taquaral, que tínhamos lá, portanto, 200 residências e 10 comércios, e a sensação de insegurança era muito grande. A partir do momento que foi implantado o programa Vizinhança Solidária, nós começamos a procurar tomar algumas providências que foram fundamentais para que esse programa pudesse ter sucesso nessa parceria com a Polícia Militar. Primeiro, como foi? Na época, vocês procuraram a polícia ou a polícia os procurou? Como começou essa ideia? Quem sempre procura é justamente a população. A iniciativa é sempre da população, porque é a população hoje que sofre as consequências dos índices de criminalidade crescentes em determinadas regiões e justamente esta sensação de insegurança que eu coloquei antes. Então a população procura o CONSEG, não é? O CONSEG faz esse elo de ligação com a companhia da Polícia Militar para que esse programa seja implantado. É assim que funciona. Então a orientação da Polícia Militar, mesmo quando eles são procurados na companhia, é justamente que esse contato seja feito via CONSEG, porque cada programa desse que é montado, a gente tem um tutor, um responsável por aquele grupo organizado de determinado ponto do bairro ou do município. Tá certo, daqui a pouco você vai explicar um pouco melhor sobre o tutor, porque agora nós vamos falar com o tenente Oliveira, que é o responsável nesse momento pela ampliação do projeto lá na região do Nova Campinas, do Guarani. Seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como está sendo a implantação nesses bairros e se vocês estão, a partir do modelo do Taquaral, fazendo algumas readequações ou se não foi necessário. Obrigado. Na 2ª companhia, né, a gente engloba 22 bairros, entre Jardim Paraíso, Proença, Guarani, Vila Lemos, Andorinhas, enfim. São 22 bairros. Nós temos a parte teórica do programa e temos a parte já de sucesso, que é o Taquaral.
Então a gente pega bastante o exemplo do Taquaral e se molda ao que está acontecendo no Taquaral, né? Para eu entender um pouquinho, o Vizinhança Solidária é a primeira vez que ele é implantado num município paulista ou não? Já existe esse modelo em outras Já cidades existe. e agora que começou aqui em Não. Campinas? Começou em São Paulo. Na verdade, o policiamento comunitário já é de décadas da Polícia Militar, né? Sim, O Vizinhança Solidária começou em São Paulo, no bairro Itaim Bibi, né, em 2009, e a gente tem como exemplo de lá que a redução dos crimes, o índice criminal chegou a 50%. sim. Então, se expandiu em demais cidades do estado, inclusive Campinas. Campinas foi há 1 ano e meio no Taquaral que teve o programa desenvolvido, né? Nós, da segunda companhia, do 35, que são bairros diferentes, começamos a implantar esse programa efetivamente semana passada, na quarta-feira, que foi a primeira reunião que a gente teve com o Conseg e os membros da comunidade para estar desenvolvendo o programa. Sim. Agora, o Marcos, ele comentou um pouco na fala dele sobre o tutor. O tutor não é necessariamente o presidente do Conseg. Quem é esse tutor? Como funciona isso? A gente tem 22 bairros, né? Sim, A demanda de população é bastante grande. Quando começar a ter um número bastante relevante de participantes do programa Vizinhança Solidária, a gente vai precisar de um representante para esses moradores, né? Porque a viatura vai precisar fazer o contato com um líder, né, que seria o tutor, para pegar os problemas ou ver como que foi a semana, para pegar o que está acontecendo, o que ele precisa da Polícia Militar, o que a gente pode estar trabalhando junto com a sociedade. então é uma pessoa por bairro ou por rua? Depende, né? No caso do Taquaral, eu acho que é uma pessoa por cada 6 ruas ou grupo, aí vai depender da demanda. Depende da demanda. É. Ok, então e agora nós vamos falar com o vereador Tico Costa, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal, que inclusive já realizou, em nome da comissão, vários debates sobre segurança pública aqui na nossa cidade. E como o senhor analisa essa parceria, então, da Polícia Militar com a comunidade? Vereador, seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer pelo convite mais uma vez, cumprimentar aqui o Marcos, um parceiro que já recebi, inclusive, na Comissão de Segurança, Tenente Oliveira, muito obrigado pela presença. Dizer que para a Câmara Municipal é muito importante essa questão. Nós recebemos aqui, o Marcos esteve presente, todos os conselhos de Campinas, representantes de todos eles. E ali o Marcos já falava desse modelo do Taquaral e a gente via como muito importante que os outros conselhos pudessem aderir a essa ideia. Trouxeram um exemplo na época de um morador do Jardim Von Zuben, que simplesmente um caminhão de mudança encostou no vizinho de frente dele e ele achou aquilo normal, mas eles não se comunicavam. E quando foi ver, simplesmente levaram toda a mudança do vizinho, era um assalto e acabou não ficando sabendo. E se tivesse esse programa implantado, com certeza isso não teria acontecido. O papel nosso da comissão, institucionalmente, é trazer as discussões aqui para casa, temos feito e estamos aqui à disposição para discutir. Agora, Marcos, esse exemplo que o vereador deu desse morador que acabou vendo o caminhão, pensou que era mudança, como romper essa barreira das pessoas falarem, olha, eu não vou me meter na vida do vizinho, e que acaba, de certa forma, com o programa, a pessoa acaba tendo que se meter de uma certa forma. Olha, tá tendo um movimento estranho na casa em frente, na casa ao lado. Como vocês conseguiram romper isso? Pois essa foi uma experiência assim, muito importante para nós, porque as grandes cidades elas acabam aumentando a indiferença social. Nós vivemos uma experiência quando começamos com o primeiro grupo, tinha vizinhos que moravam há 18 anos naquele local e mal se cumprimentavam num bom dia e boa tarde, né? E é uma experiência gratificante porque esse programa ele vai ter também uma função muito importante de unir, socializar mais essa relação das pessoas, né? Que a cidade grande vai tornando isso cada vez mais distante. Vai deixando as pessoas distantes, isso como uma regra, né, que deve ser quebrada, né? E a partir do momento em que houve uma insegurança naquele local, até pelos índices de criminalidade, e que eles tiveram a necessidade de discutir uma alternativa para que pudesse gerar essa sensação de segurança,
eles se aproximaram, Sim. não é? Então esse programa tem também esse ponto importante de fazer esse elo de ligação mais constante entre as pessoas. E isso, numa maneira simples de falar, não é uma intromissão na vida do vizinho, muito pelo contrário. É ter o interesse de ter uma convivência social mais próxima, até porque dentro da própria situação que a gente vive nas grandes cidades, nós estamos aí fragilizados, não é? Na insegurança através das ações criminosas que são diárias. Sim, mas em algum momento vocês tiveram que fazer algum trabalho de convencimento do vizinho ou não? Infelizmente, até pela situação da criminalidade que você nos aponta, naquele momento, eles que acabaram mesmo procurando, consegue ou não? Olha, vamos lá, vamos participar, o seu vizinho já do lado já está participando. Como foi esse trabalho? Num primeiro momento, nós tivemos um grupo reduzido, que nos procurou até pela realidade que eles estavam vivendo, mas é interessante que nessa primeira reunião, e da forma que foi colocado os problemas, não é? E na qual a expectativa que se criava a partir dali, num trabalho conjunto entre a polícia militar e a sociedade, não é? Nessa ação preventiva, que muitas vezes não é um problema de polícia, é de segurança pública, mas não é de polícia, que precisa de uma ação preventiva que vem através da sociedade junto do poder executivo também, numa rua escura, numa falta de iluminação, mas também de outras situações de mato alto em determinadas regiões, tudo isso. E na medida em que se vê a possibilidade de solução desses problemas, e que é possível se vislumbrar que você, através de uma ação preventiva, você tem a possibilidade de não ser vítima da criminalidade, isso desperta o interesse naturalmente. Então, aqueles que participaram passam a ser elementos multiplicadores nessa divulgação e o interesse desperta naturalmente, porque todos têm esse interesse. Muitas vezes não quer participar porque acha que não tem solução o seu problema, isso tem que ser quebrado. A gente tem que entender, sim, que os problemas que nós temos hoje, colocados em termos de segurança pública, ele tem solução, sim. Não é mais possível você esperar uma solução somente através da ação das forças policiais. Tem que ter o envolvimento da comunidade. E nesse momento que a sociedade vem participar e que tem essa expectativa de um retorno positivo para a sua demanda, outros virão e irão aderir a esse programa. Sim, agora, tenente, do modelo do Taquaral, que tipo de adequação vocês vão fazer nesses 22 bairros aí, onde vocês estão começando o trabalho? As adequações existem, né? Estava falando com o Marcos. No Taquaral, a população procura diretamente o Conseg para fazer parte do programa, né? Na nossa área, na segunda companhia, a gente está abrindo a população para que também possa entrar em contato direto com a companhia, ter esse contato direto conosco. Não é necessário ir para o Conseg nos procurar. Também é esse caminho, mas também pode ligar para a companhia está indo vai visitar a pessoa na sua casa, vai explicar o que é o programa, vai levar a plaquinha do programa. Então, as adequações existem. E aí depois, até se a pessoa quiser participar de uma reunião no Conseg da sua região, pode também. Mensalmente tem reunião com Conseg, Polícia Militar e a comunidade. As portas sempre são abertas para toda a comunidade. A gente divulga as datas, os horários, toda a comunidade é convidada para participar das reuniões. Sim, parece-nos que no modelo do Taquaral, as pessoas, por exemplo, eu moro nessa casa, eu tenho que ter o telefone do meu vizinho, de tantos vizinhos do lado, é 55, é isso mesmo, Marcos? Na verdade, nós, dentro do trabalho que fizemos lá no Taquaral, todos têm o telefone de todos, dentro do grupo. Dentro daquele grupo. Dentro daquele grupo. Todos. Não necessariamente na mesma rua. Não posso necessariamente. ter da minha rua e da rua de trás. Também. Tá. Entendeu? Porque na medida em que qualquer desses moradores desse grupo percebe uma presença indesejada, não é? Ele já dá o alerta para todos. Mas lá parece que tem algo mais, parece que também um alarme, é isso mesmo? Exatamente. No primeiro grupo que foi formado, uma determinada casa tinha o alarme, ninguém sabia qual era. Mas na medida em que essa presença indesejada
tinha realmente uma expectativa de que pudesse cometer algum ato criminoso, esse alarme era disparado. Por qualquer um dos moradores do grupo? Não Só por essa pessoa? por esta pessoa, mas ela era comunicada já de imediato. Tá ótimo. Então, a gente vai para um breve intervalo do Questão de Ordem. Voltamos já já. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje trata do programa Vizinhança Solidária, que já está sendo implantado em alguns bairros de Campinas. E aí eu pergunto para o Tenente Oliveira. Tenente, a gente falou aí da região do Taquaral, da região do Nova Campinas, que é a região onde o senhor atua, mas aí a gente também tem alguns consegues em regiões periféricas. O senhor acha que é possível implantar também esse projeto nessas regiões e de que forma, sendo que a realidade hoje, infelizmente, é que grande parte da criminalidade atua nessas regiões? Não é só possível, como a gente já está implantando, né? Bairros periféricos, a gente está com apoio bastante relevante das igrejas e das escolas, né? Então, na reunião que nós tivemos, vários representantes de igrejas e de escolas de bairros periféricos, né, nos solicitaram, pediram a placa, pediram a presença da viatura. Então, nós vamos implantar também em todos os bairros da área da segunda companhia e expandir para Campinas inteira. Sim, vereador. Até que ponto, então, projetos como esse fazem com que a população passe a perceber a presença do Estado e, no caso relacionado à segurança pública, de que forma a sociedade e a comunidade passa a ser protagonista do que diz respeito até então, como o Marcos falou, olha, é tudo responsabilidade do Estado. Até que ponto, então, eu passo a ser a responsável também por essa segurança? Pois é. Às vezes até deixa a gente triste quando a gente vai numa reunião do Conseg e vê um número reduzido de pessoas. Pelo menos no Conseg da minha região é assim. O senhor é de qual região? Eu sou da região sul, aqui mais especificamente do Jardim São Vicente, da Vila Formosa, nascido e criado ali. Mas eu pergunto até ao Tenente e ao Marcos, como fazer uma divulgação um pouco maior? Eu vi aqui que a PM fez um passeio ciclístico divulgando aí a questão da vizinhança solidária, mas uma divulgação maior do Conseg para poder atrair a população. Porque para a gente desmistificar essa ideia de que segurança é um dever do Estado e a gente está aqui só para... Então, tem que haver participação. Mas eu perguntaria nesse sentido. E mais uma pergunta que eu queria deixar aqui. Tem a questão do alarme, que eu acho importante, mas as tecnologias vão avançando. E hoje a gente tem WhatsApp, grupos no WhatsApp. Isso já está rodando também, junto aos moradores? Também. Então, eu gostaria de dizer que lá no artigo 144 da Constituição Federal, diz que na verdade, um dever do Estado a segurança pública e é assim através da polícia, não é? Mas é responsabilidade de todos, está dito lá também. Exatamente. E nós temos que comprar esta ideia enquanto sociedade. Eu sou fundador dos Conselhos de Comunitário de Segurança aqui em Campinas. O Conseg do Taquaral foi o segundo que foi fundado em Campinas e nós temos uma abrangência de 54 bairros, né? Nós somos ligados à 2ª Companhia do 8º Batalhão e esse é um desafio para todos nós, membros do Conseg,
é a presença das pessoas nas nossas reuniões. Nós temos tido no Taquaral, até pela forma de atuação, porque a cada reunião nossa nós colocamos 3 assuntos em pauta e nós só tiramos de pauta depois que nós damos uma solução concreta para esse problema. E isso nós adotamos como uma prática comum no nosso conselho. Isso desperta o interesse da população porque ela vê que é possível ter uma solução para o seu problema. E essa dinâmica, Marcos, as pessoas não ficam pensando, eu vou lá, vou só ouvir um blá blá blá. É mais ou menos por aí? Exatamente isso, entendeu? Eu sempre costumo dizer que o pessoal só vai no consegue quando já não consegue nada em lugar nenhum. Aí vai no consegue, não é? Mas essa forma de atuação nossa é importante, porque as pessoas, enquanto aqueles 3 assuntos em pauta não tem uma solução, essa presença desses interessados vai acontecer na reunião do consegue. Mas, por outro lado, resolvido o seu problema, a experiência tem mostrado que esse pessoal resolveu o seu problema não comparece mais também, porque deveria comparecer até para ajudar na solução de outros problemas, de problema de outros, né? Mas isso não acontece. Mas a gente tem, durante todo esse tempo que nós temos, o Conselho Taquaral tem mais de 14 anos de atuação, e nós entendemos que é um desafio para todos nós essa mobilização. No entanto, nós fizemos a nossa reunião do mês retrasado, e nós tínhamos na nossa reunião mais de 100 pessoas, tá certo? Por quê? Porque nós estávamos discutindo na nossa região um problema que está realmente na realidade de todos os bairros de Campinas, que muitas vezes são as casas de show, as boates que se instalam, e nós vemos que o poder público municipal não tem o cuidado devido para essa instalação. Então o que acontece? O ramo de atividade que a pessoa apresenta é mas acaba com um ramo de atividade que não tem nada a ver com aquilo que ele apresentou para a prefeitura. Isso traz uma série de problemas para os moradores locais e nós levamos lá o diretor de urbanismo. E a reunião serve também para as pessoas fazerem as reflexões as mais diferentes possíveis. Por exemplo, foi o bombeiro, para dizer que ele tem uma limitação porque ele faz vai no local, vê o que precisa, mas depois ele não tem uma presença constante de verificação se aquilo permanece daquela forma. Nós vimos que a polícia militar, ela é chamada, mas ela age naquele momento, mas quando ela sai, volta tudo de novo. A polícia civil também tem limitação. Aí a população faz a seguinte pergunta, não, mas diante de tudo isso, então nós estamos vendo que não tem solução para o nosso problema. E aí cabe um papel fundamental do Conselho dizer, não é assim. Tanto é que uma dessas realidades nós encaminhamos para o Ministério Público e nós acompanhamos mensalmente, não é, como é que está o encaminhamento do Ministério Público para a Prefeitura. E agora, recente, nós encaminhamos um outro ofício para o Ministério Público, num caso específico, em que, em outras palavras, nós estamos dizendo para o Ministério Público o seguinte, aqui nós estamos vendo que os órgãos da Prefeitura estão protelando decisões que na verdade, são desses órgãos, não é? E como é que faz o Ministério Público? Qual a providência vai tomar? Então, o Ministério Público, ele foi criado e nós devemos confiar, não é? Para defender os interesses individuais, não é? Os interesses comunitários, né? E nós devemos acreditar neste órgão, não é? E ele tem instâncias diferentes também, não é? Então nós vemos que hoje, através do encaminhamento que a gente dá, nós temos sim respostas concretas para a população. E essa resposta muitas vezes, viu, Tico, que a gente recebe dizendo que a legislação que tem no urbanismo é uma legislação ultrapassada, que justamente em função disso não é dada a resposta que a população espera, a população não quer ouvir essa resposta. Se existe legislação que está superada, cabe, portanto, aqueles gestores públicos que comandam determinadas áreas, encaminhar para o gestor maior, que é o prefeito, para encaminhar para a Câmara Municipal essas demandas e que elas sejam solucionadas. Mas nós entendemos também que mesmo com essa limitação de legislação, é possível fazer muita coisa que não é feita. Dá um exemplo, por exemplo, um local que entrou como um restaurante, à noite funciona como casa noturna, é mais ou menos por aí? Exatamente.
É justamente isso. Nós temos uma situação concreta aonde o zoneamento não permitia uma boate, tá certo? E se entrou com o ramo de atividade diferente. E depois desse processo está rolando 11 meses já não consegue junto ao Ministério Público, agora vamos mudar o ramo de atividade. Nós temos outras situações que é importante... Tem uma questão que deixa eu fazer um pitaco aqui na tua fala. Nós recebemos aqui também o diretor de urbanismo, o Moacir, e a gente atentou para a seguinte coisa. Hoje, a mesma multa que é aplicada a um pequeno barzinho, uma borracharia, é aplicada também nesse tipo de segmento. E aí, muitas vezes, o dono da boate, ele prefere tomar a multa, porque ele tem um movimento gigantesco, do que encerrar as atividades. Então, é como você disse, nós temos problema de legislação, e aqui a gente também está cobrando para que isso seja resolvido. Só que no caso, vereador Tico, lembrando que nesse tipo de assunto é a prefeitura que tem que mandar o projeto para cá, não é o vereador que pode fazer essa lei. O que nos cabe é chamar as autoridades, os diretores aqui e cobrar para que isso venha para cá o quanto antes, né? Então isso a gente já fez. Porque não dá também. mais para justificar para a população, como no caso específico nosso, esse diretor foi até lá e dá essa resposta. Mas nós temos outras experiências também em relação ao poder público municipal. Nós temos um local lá na Praça Arautos da Paz, tá? Que é um local que num primeiro momento nós participamos da implantação de toda aquela urbanização daquela área com a Praça Arautos da Paz, e naquele momento teve um espaço que é controlado pela CETEC e foi dividido em 3 boxes que cumpriam uma função social, porque eram 3 famílias para oferir renda ali. Nós achamos isso fundamental. 3 boxes, a família vai se instalar lá para explorar algum comércio e vai ter uma renda. Fundamental. Concordamos com isso, achamos ótimo. O que acontece na prática? Esse local foi adquirido por uma mesma pessoa das outras 2 e fez um espaço só. O que acontece? Esse espaço hoje é um problema. A Polícia Militar, agora na última reunião do Conseg, disse o seguinte: não sabemos mais o que fazer, porque a aglomeração é muito grande, pessoas vão com carro também de som, colocam os carros em cima das calçadas, as motos, tudo. Essas ações da polícia, nós já tivemos polícia lá que nós contamos 19 viaturas numa operação, muitas vezes o Conseg aciona também a INDEC, tá? Outros órgãos da prefeitura, guarda municipal, todo um efetivo, quando aquele local é de controle do município. Então, qual seria a solução? É você deslocar todo esse efetivo cada vez que você precisa, tá? Em ações constantes, ou você simplesmente diz o seguinte: não, esse espaço tem que ser, como era antes previsto, cumprir a sua função social, dividido em 3 famílias, explorando uma atividade comercial. E aí, nós não vemos uma ação concreta do poder público municipal. Isso tem sido uma constante no município como um todo. Tá certo? Então nós, enquanto Conseg, nós fazemos uma mediação constante para que uma situação que está sendo ali colocada não se torne uma situação de polícia, uma situação grave, uma situação de polícia. Nós temos que ter um problema de segurança, porque você começa a criar um atrito entre pessoas que não precisaria ter. E que vai normalmente caminhar para quê? Para uma situação de polícia. E nós gostaríamos de resolver nessa intermediação, não é? Sem acontecer isso. E cada vez que nós chamamos para conversar o proprietário e os moradores do entorno, o que aconteceu? Teve a ação da CETEC, aonde disciplinou o horário de funcionamento, tudo. Mas muda governo, volta tudo de novo. Então aí nós começamos do zero nesse processo todinho. Então a gente seria muito interessante para a sociedade como um todo que essas ações não fossem ações que são revertidas a cada governo. Uhum. Tem que ser ações que sejam tomadas em benefício da sociedade como um todo. Sim. Ninguém é contra que a pessoa se estabeleça e que ela desenvolva uma atividade, seja ela qual for, para oferir renda. Mas ela não pode criar um problema social. Que é ali para os moradores do entorno, do trânsito, do etc. trânsito. As pessoas não conseguem passar em determinado horário, os veículos
não consegue passar, não é? Então, as ações da polícia já houveram várias, inclusive tendo que usar balas de borracha, tudo. É desagradável tudo isso aí. E depende única e exclusivamente de quê? Do poder público municipal. Tá ótimo. Então, voltando ao Vizinhança Solidária, eu pergunto agora ao Tenente Oliveira, o fato das casas que hoje, na maioria, fazem parte desse projeto, elas têm cercas, têm alarmes e algumas até câmeras. Isso facilita a implantação do projeto ou não necessariamente? O que é fundamental para se dizer, olha, eu faço parte do Vizinhança Solidária? O que é fundamental são os vizinhos se conhecerem. Eu vou citar um exemplo de prática de ocorrência. Não é raro, às vezes, a gente vai atender ocorrência de roubo de residência, que a gente pergunta para o vizinho se ele viu alguma movimentação estranha, ele responde que sim. Fala, não, vi, por horas teve uma movimentação, só que eu não fiz nada porque não conheço meu vizinho, eu achei que fosse parente, achei que fosse algum amigo, por isso que eu não disse que eu não avisaram. E nesse tempo estava ocorrendo o roubo. É isso que não pode acontecer. O básico, né, independente do quanto você é investido para cerca elétrica, alarme, luz de presença, câmera, né, o básico é o conhecimento, os vizinhos se conhecerem, trocarem telefone, né, saber quem que entra e que sai nessa casa, os carros que ali param rotineiramente, ficar de olho no seu vizinho, né? Sim, mas aí no caso, Tenente, por exemplo, às vezes as pessoas reclamam, de modo geral, que ligam no 90 e a polícia aparece muito tempo depois. As pessoas, os moradores que participam do vigilância, né, no caso do Vizinhança Solidária, eles têm alguma prioridade de atendimento? Como funciona? Quais são as vantagens, então, de se participar de um programa como esse? O programa Vizinhança Solidária é uma participação da vizinhança entre si com a Polícia Militar. Privilégio no atendimento vai ser igual a toda a comunidade, né? Toda a região. Independente se está participando ou não do programa Discom 90, a viatura vai atender essa solicitação. Com o mesmo tempo, com a mesma presteza, né? Agora, o interessante do programa é a presença rotineira da viatura naquele local. Sim. Né? Quem que não quer ter um maior contato com a Polícia Militar, ver mais presença da viatura na sua rua? É isso que a gente está levando para a população. E partindo do conceito, então, de polícia comunitária, geralmente são os mesmos policiais para que as pessoas identifiquem essas pessoas. Isso, a gente vai... Identifiquem os policiais, no caso, né? A gente tem os nossos programas de policiamento. Vamos fazer o programa de policiamento específico para a Vizinhança Solidária. Então, estarei eu, né, representando a companhia. Estarão determinados policiais que farão as visitas comunitárias, que são visitas rotineiras nas casas pré-estabelecidas, nas casas dos tutores, nas regiões em que o programa estará sendo beneficiado, né? Beneficiando a comunidade. Em complemento ao que o tenente está falando, é importante ressaltar que nesse programa nós temos as visitas periódicas do comandante da então, companhia. Explica pra gente. Okay. Nós vamos para um breve intervalo e questão de ordem volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Questão de ordem está de volta no último bloco e o Marcos ficou de contar pra gente sobre as visitas, como acontece, como é esse contato dos vizinhos. É importante a gente ressaltar
a partir do momento que esses grupos são formados de vizinhança solidária, nós temos visita periódica, que no nosso caso específico do Taquaral, a visita é feita pelo comandante da companhia e os membros do CONSEG. A visita para esses grupos até para saber como as coisas estão acontecendo, quais os resultados positivos que estão sendo colhidos, né? Até porque na própria Polícia Militar também tem os índices de criminalidade da região, onde é feita a análise justamente desses resultados. Mas é importante esse contato do comandante da companhia e dos membros do CONSEG a esses grupos, até em forma de incentivo, né? Eles se sentem realmente prestigiados naquela iniciativa que foi deles, mas que tem o respaldo, portanto, tanto da Polícia Militar como também do CONSEG, que faz esse elo de ligação entre comunidade e polícia. Sim, e aí não tem só aquele negócio, eu coloquei a plaquinha na minha casa, mas eu não sei o que está acontecendo. Exatamente isso, até porque o tutor ele tem essa função também de as placas sendo colocadas, porque nós temos dois tipos de placa. Sim. Uma das placas é essa placa que é colocada, dar um close que é aqui colocada na nas placa. casas, não é? Elas podem ser adquiridas ou pela própria pessoa, ou às vezes tem uma associação de moradores, ou tem alguma outra empresa que queira bancar essas placas na região, são colocadas nas casas, né? Sim. E nós temos também um outro tipo de placa que é colocada nas ruas, não é? Que é essa placa, esse modelo, né? Sim. E essa presença Essa é na rua em que vários moradores estão no programa. no programa, Correto. tá certo? Então isso é importante, ter essa placa, porque a partir do momento que tem a divulgação do programa, e essa placa traz com esses dizeres aqui, área vigiada pela comunidade, isso traz um efeito muito positivo, porque o elemento que vai agir naquela região, se ele vê uma placa dessa, ele pensa duas vezes, ele fala, eu posso ter sucesso, mas posso não ter também. Sim. Não é? E a tendência dele não ter sucesso é muito grande. E ele vai para um Né? lugar que não E tem, que é vocês mais fácil. conseguiram- Então ele vai migrar para outros locais aonde não tem esse programa instalado. Sim, vocês conseguiram, por exemplo, vamos supor, num lugar que tinham 10 assaltos por dia, isso zerou, isso reduziu, como foi? Nós temos históricos os mais diferenciados, né? De resultados, Sim. não é? Mas sempre de redução, não é? Nós temos nesse local que coloquei antes, falando para vocês aqui da nossa experiência, era um local escuro. Nós tivemos na CPFL, a iluminação foi colocada de forma adequada naquela área. Tivemos na INDEC, aonde uma mão de rua foi colocada como mão única, isso dificulta também uma ação, não é? Os índices caíram bastante. Sim. Não é? E é uma região onde foi implantada, um local que a gente tem como problemático, e até porque nós temos um histórico da própria Polícia Militar, ações vêm sendo feitas depois da criação do BAEP também, com redução do índice de roubos e furto na nossa região, até pelas faculdades que tem ali na região do Taquaral, né, que tem uma concentração de veículos estacionados na rua, né, e até as ações mais constantes do BAEP junto com a companhia, a gente tem reduzido também esses números. São experiências positivas e que isso mostra que vale a pena a população se organizar através do programa Vizinhança Solidária. Vereador Tico, o senhor disse inclusive aqui no programa que participa de reuniões do CONSEG da sua região e com certeza já participava como morador e agora como vereador. Como fica essa cobrança no que diz respeito à segurança pública ao senhor como um parlamentar? Eu gostaria até de participar mais, mas infelizmente as reuniões do CONSEG da minha região são de segunda-feira e nós estamos aqui nas sessões ordinárias. Bom, todas as vezes que a gente vai até as reuniões, é claro, tem uma cobrança, né, como parlamentar eleito pelaquela região, mas a gente procura tentar resolver problemas básicos, né, Marcos? Eu lembro que quando recebemos o CONSEG aqui, a maioria das reivindicações era uma poda de árvore que estava prejudicando a iluminação, era um terreno. Para ter uma ideia, a gente fez uma denúncia lá da região de 26 terrenos particulares, abandonados, que as pessoas não dão sequer a mínima manutenção. E isso também gera insegurança e gera violência. Mas eu tenho uma pergunta aqui para o tenente. A gente sabe que a Guarda Municipal e também a Polícia Civil frequentam as reuniões do CONSEG.
tem alguma interlocução aí com a guarda, os moradores também, ou isso fica exclusivo com a Polícia Militar? Está aberto também a participação da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil, né? A gente ainda não sentou ainda para conversar, para acertar os ponteiros com essas duas instituições. Mas estamos abertos. Você acha que isso é viável? Dá para ter essa conversa? Com certeza. Mesmo porque lembrando que foi implantado recentemente um aplicativo da Guarda Municipal, que se as pessoas baixarem o aplicativo, ela pode inclusive avisar os seus amigos de que está tendo algum problema, como se fosse um dispositivo de alarme também, né? E Isso também ajuda. Então, esse dispositivo foi lançado ontem, não é? E nós já temos na reunião dos consegues, esse aplicativo vai ser feita a demonstração em todos os consegues, não é? Porque hoje, esse contato que nós fazemos através de telefone com os moradores, não é? A partir do momento que for apresentado esse dispositivo chamado Guarda Amigo, não é? De repente a gente pode utilizar também desse instrumento para que a gente faça uso dele no programa de vizinhança solidária. Mas eu quero dizer que hoje nas reuniões dos consegues, nós temos 10 consegues implantados em 10 regiões de Campinas, aonde nas reuniões tem a presença não só da Polícia Militar, mas também da Guarda Municipal e da Polícia Civil. Polícia Militar e Polícia Civil são membros natos com presença obrigatória nas reuniões. E a Guarda Municipal é convidada. E nós tivemos uma reunião com o prefeito Jonas Donizete no começo do governo dele, com todos os consegues, onde nós pedíamos a presença de um membro do Poder Executivo nas nossas reuniões, até porque algumas reivindicações, conforme foi colocado até pelo vereador Tico Costa, são de ações de prevenção primária que dependem muito das ações do Executivo. E nas nossas reuniões nós temos recebido, sim, um representante da Secretaria de Segurança Pública do município, né, e nós estamos encaminhando essas demandas para a solução. Mas nós temos, na medida em que a gente sente alguma dificuldade, porque mesmo sendo um representante do Executivo nas nossas reuniões, às vezes os trâmites internos demoram um pouco, nós acabamos fazendo ações também diretamente nas secretarias para reforçar esse pedido que vai do próprio órgão do município internamente. Correto. Não é? Então a gente tem sim a presença da Polícia Civil, da Guarda Municipal, e temos tido ações nas nossas regiões. Tivemos ação, inclusive foi pedida na região do Campo Grande, onde houve uma ação conjunta de Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e outros órgãos, né? E são ações que foram de um resultado altamente positivo. Então eu penso que na medida que a gente tem realmente os nossos problemas sob domínio, não é? Na medida que haja necessidade, é perfeitamente cabível uma ação conjunta, não só das polícias, mas também de diversos órgãos da prefeitura também. Eu acho importantíssimo, o Marcos, a participação da Guarda, e fico feliz quando o tenente disse que isso é possível. Nós temos até um projeto de lei tramitando nessa casa, pedindo uma divulgação maior do número 153. Eu confesso que quando cheguei aqui não sabia que existia um contato direto com a Guarda e também uma discussão para que esse 153 seja gratuito, que hoje ainda a pessoa que liga para a Guarda Municipal, ela se não tiver crédito e não consegue falar. Então, eu acho importantíssimo que a Guarda possa participar disso tudo, até por ser um órgão municipal. Nós discutimos aqui na Câmara Municipal, até numa iniciativa do vereador Rossini, sobre o problema de som, que é um problema hoje, através dos chamados pancadões na cidade como um todo, não é? E na discussão que nós fizemos, nós colocamos, inclusive foi uma ideia de um membro do CONSEG, né, de que essas ações, na medida que a lei realmente for aprovada, que fique a cargo da Guarda Municipal. Aprovada já está aqui em 2 discussões, né? Sim, já foi aprovado. Só o prefeito sancionar. Pois é, sancionar, nós colocamos que fossem realmente colocado isso, ficasse sobre a responsabilidade da Guarda Municipal, porque ela também tem um papel de estar na rua, estar fardada, isso tem um efeito positivo. Agora, nós dizíamos para o vereador também o seguinte, se não criar uma estrutura de atendimento 24 horas, não é? E que seja realmente um atendimento efetivo, será mais uma lei. Marcos, não necessariamente no caso da lei do pancadão, que ela foi assim batizada, mas nós temos também numa lei já municipal que trata de
de perturbação, de som alto, uma emenda que o vereador Thiago Ferrari fez, que também foi aprovada aqui na Câmara, que diz que a guarda também pode ser acionada pelas pessoas em caso de perturbação, de som alto a partir das 10 horas, também tem isso. Mas se não criar as condições para que a guarda possa realmente ter esta capacidade de solucionar esse problema, não vai surtir efeito. Por quê? Como nós dizíamos antes da Polícia Militar, ela tem limitações, tá certo? Ela vai até lá, abaixou o som, ela sai e aumenta, ela não tem muito o que fazer, não é? E aí a guarda ia ficar fazendo a mesma coisa. A mesma então. coisa. Então, o que nós discutimos aqui na Câmara? Nós discutimos aqui com o vereador Rossini exatamente o seguinte: quais são as medidas, quais são as prerrogativas da Guarda Municipal de uma ação efetiva para inibir aquela ação negativa perante a sociedade. Como é que a Guarda vai trabalhar isso? Quer dizer, se você não criar estas condições, então é mais uma lei, não é? Então... tem o problema também, Marcos, de nós aqui não podemos dar atribuição a nenhum órgão. Mas a gente conta aí com a sensibilidade do prefeito, que, né, porque é uma questão tão importante, tão bem discutida aí pelo vereador Rossini, que ele consiga sancionar essa lei por inteiro, né? Pois é, e a gente dizia na ocasião o seguinte, até porque vocês são os políticos, vocês realmente que conhecem de política, e a gente dizia o seguinte... Não, aqui a gente quer fazer um monte de coisa, mas aqui a gente não pode. Mas a gente entende que se não houver uma vontade política realmente do gestor maior do município, que é o prefeito, né, acaba ficando algo limitado em termos de perspectiva de solução. Eu tive um né? projeto ano passado com 13 artigos, vetaram 12. Pois é. Então a gente não pode trabalhar nessa expectativa de que para responder à população não haja uma atribuição realmente definitiva de competência para a solução. Nós não podemos ficar nessa. Então, o que nós esperamos? Nós dizíamos até que, até pela importância desta lei, a gente dizia para o vereador o seguinte: na próxima reunião traga o prefeito aqui com a gente, para que ele assuma publicamente este desejo também de que essa lei vem realmente para ficar, para cumprir o seu papel, entendeu? A gente dizia isso. Nós entendemos a sua colocação, até porque o Legislativo realmente não tem essa competência, não é? Mas a gente espera que o prefeito seja sensível, porque este é um problema hoje em todas as reuniões dos 10 conselhos de Campinas. Se você hoje fizer questão de participar nas 10 reuniões, você vai ver que o problema que está sendo colocado lá como prioridade é este. Sim. Tá certo? Então a gente espera que haja uma sensibilidade grande. Não, nós aqui não é? também. Sim, agora, tenente, até o momento vocês implantaram faz um pouco mais de uma semana. Exatamente uma semana. Até o momento, quantos moradores, quantas casas estão participando? Qual é a expectativa e como vocês vão fazer para divulgar esse serviço, fazendo com que mais pessoas façam a adesão ao programa? Implantadas as placas, nós estamos em 25 residências. Sim. Em uma semana. Já temos mais agendamentos para essa semana, mais para a semana que vem, inclusive de síndicos de prédios, né? Então não é só moradia, comércio e prédio também. Comércio, inclusive, prédios, são todos partícipes do programa. Sim. Para divulgação, eu acho que não tem uma forma melhor de se divulgar esse programa senão a viatura fazendo contato com o morador. Pode notar, a viatura fez contato com o morador, seja por qualquer motivo, o vizinho já quer saber o motivo. Então a viatura, cumprindo o cronograma de policiamento, cumprindo as visitas comunitárias que é prevista no programa, ele vai estar divulgando naturalmente. Mas essa visita é vocês batendo de porta em porta mesmo? A visita é planejada, é prevista no programa. A viatura vai até o tutor ou a casa em que há a placa, vai fazer um contato social com o morador, vai perguntar se tem algum problema, como que foi a semana, se está precisando de alguma coisa. A gente nós nos colocamos à disposição plenamente da população. Agora, tenente, suponhamos que eu queira que tenha esse projeto na minha casa, mas o meu vizinho da direita e da esquerda talvez não queiram. Aí eu fico amarrado e não posso participar, é isso? Não, pode sim, não tem impedimento nenhum. O vizinho não querendo, é direito do vizinho ficar, né? Até porque às vezes ele não conhece muito bem, falar, não vou me envolver nisso.
vai estar perdendo, porque é uma integração entre os moradores e uma vigilância constante na rua, no bairro, né? Mas se ele não quiser participar, não tem problema nenhum. A viatura vai estar fazendo contato com, Não com o morador. impede que o vizinho... A O não vizinho- participação do vizinho não Não impede que o outro não, participe. de forma alguma, de Sim. forma alguma. Sim. E como vocês vão divulgar esse trabalho? Então, tem essa maneira, né, de a viatura fazendo o trabalho extensivo. Nós também estamos planejando todo mês um evento. O primeiro evento vai ser agora dia 27, às 9 horas, na Avenida Guarani 1190. Vai ser o primeiro passeio ciclístico do Vizinhança Solidária. A gente conta com toda a população, com todos os moradores, não precisa se inscrever, basta levar uma bicicleta. Se não tiver bicicleta, pode participar a pé mesmo. A gente conta com a presença da família, né, dos moradores massivamente. Avenida Guarani. Avenida Guarani 1190, é a sede da segunda companhia. Correto. Para referência, atrás do estádio do Guarani. E quem precisar de mais informações tem que ir direto à segunda companhia ou pode ter essa informação por telefone? Consegue, pode direto me procurar. Eu vou passar o telefone, é o 3276-0740, é o telefone da segunda companhia. Eu estaria à disposição para divulgar, para esclarecer dúvidas, para a implantação do programa em outras residências. Pode estar ligando direto. Sim, então 3276-0740 é o telefone da segunda companhia, ou indo até o Consegue, que também fica no mesmo bairro? Pode procurar na segunda companhia, o Consegue também faz parte da mesma localidade, né? Tá certo. Então o próximo evento é domingo, dia 27. E o primeiro evento, passeio ciclístico, vai ser agora domingo, dia 27, às 9 da manhã. E parece-nos que o senhor comentou no intervalo que vamos ter um outro, até com passeio com cães, é isso? Isso. Todo último domingo do mês de agosto, vai ser o primeiro passeio com cães, né? Mas não está limitado a só levar os cães. Pode levar gato, a gente está... Não pode dar briga lá, né? Não, o espaço é amplo. Onde vai ser? Vai ser no Parque Ecológico, às 9 da manhã também. A gente conta com a presença de veterinários que vai dar uma assistência aos cães, né? Fazendo exames, talvez até a castração. Sim. Né? Mas os eventos são para divulgar o programa Vizinhança Solidária. Tá Todo ótimo. mês nós teremos um. Setembro vai ser o Plante uma Árvore. Né? Também vai ser no último domingo. E a partir daí a gente vai tem várias ideias, né? E no caso de pessoas que talvez assim estão nos assistindo, mas naquela região ainda não foi implantado, pode ligar para vocês e vocês fazem aí o encaminhamento para outras companhias? Outras residências que são de outras companhias, outros batalhões, já aconteceu de me ligar, eu recebo, eu informo sobre o programa e encaminho para a companhia da área e ele vai ser bem atendido. Tá ótimo, então. Nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Sucesso aí no projeto Vizinhança Solidária. O Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você acompanha a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.